Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora de trabalhos, assessores à minha esquerda, à minha direita, senhores e senhoras deputados, né? Enfim, todos que nos veem e assistem através da TV Alesp. Bem, eu subo à tribuna e disse que favoravelmente, por conta de que, se tem uma coisa que a gente não tem problema, é estabelecer a cooperação, a parceria, o regime de colaboração, enfim, metodologia de gestão, né? Seja desde casa até um município, um estado e um país, e até fora do país. E que eu observo, veja, aqui a gente vai, na verdade, acertar o parágrafo único do artigo 1º, né, que trata do projeto mencionado no inciso 3º desse artigo, que se destina à reestruturação e à recomposição do principal das dívidas. Então, nós não nos opomos. Mas isso não quer dizer que a gente também não tem uma avaliação, deputado Marcolino, de que o governo tem sido correto no que diz respeito à postura que tem tido o governo federal frente ao governo estadual, portanto, estabelecer parceria, sim, tá certo? Mas ele quer fazer, na verdade, o seguinte: o que está sendo feito lá em Piracicaba, ele está com a placona, quando sai tudo certinho, e vai para a obra, vai para uma placa e bota lá só governo estadual, concessionárias e o RAICPAT, e esconde o órgão financiador. Isso, para mim, desculpe, é muito ruim, porque nós estamos tratando de governos, nós não estamos tratando, né, de qualquer questiúncula. Tem questões comprovadas no papel, estão comprovadas, né, que as obras aconteceram, foram assinadas. Então, quando a gente aqui sobe na tribuna, até conversava com o deputado Jorge do Carmo, e eu vi até o projeto de superação aqui, nós já aprovamos, né? Tem um outro, só tem o de 970 milhões, me parece, que é a do... Oi? De dólares, né? Que pode ser e pode vir até do BRICS. Né? Então, às vezes, o pessoal ideologiza tudo, mas, gente, na hora da precisão do dinheiro, aí não tem problema. Eu acho que não tem que ter problema mesmo. O problema é aí a falsa ideologização, quando, na verdade, está fazendo um benefício para a população paulista. É disso que nós estamos falando, né? E quando a gente pega um governo que... Não, a gente não quer que faça propaganda para o presidente Lula, não quer que faça propaganda para o governo federal, não é isso. Mas a gente quer que reconheça o que é feito. E lá na Eixo, fazendo um paralelo, por exemplo, na concessionária Eixo, foi aportado para lá 3 bilhões de reais para ir só na mão da Eixos, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não bastasse isso, também dinheiro do BNDES para o Parque Tecnológico Canavieiro, que é a nova Embrapa da cana. Isso é um espetáculo. É você, na verdade, pensar desenvolvimento econômico para todo o Estado de São Paulo, a partir dos municípios, né? É isso que se pensa. Mas o que não está certo nessa questão? O que não está certo é colocar uma placa bem grande, Governo do Estado de São Paulo, concessionária Eixo, Artesp, e põe fora da placa Banco Nacional de Desenvolvimento, que aquela placa vai desaparecer, entendeu? Alguém sorrateiramente vai tirar aquela placa de lá. E aí você não tem marca nenhuma. Eu tive que fazer um vídeo lá, correr, pedir para o presidente Aloysio Mercadante
fazer um vídeo para mim dizendo de onde saiu. Será que é isso que a gente vai ter que fazer o tempo todo? A gente vem aqui de boa fé, vota, diz sim, e depois ainda é negado aquilo que nós ajudamos, deputada Mônica, a aportar em recursos. É disso que a gente está falando. A gente está falando de honestidade política. Não estamos falando de outra coisa. Eu não estou nem discutindo os números aqui, até porque são números estratosféricos. E nós não estamos falando também só de dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nós estamos falando de BRICS também. Porque quando você trata em dólares, trata em outros, você tem também parceiros internacionais, que estão todos nos BRICS, estão todos no BRICS hoje, cuja presidenta é quem? Dilma Havana Rousseff, que a gente tem muito orgulho, né, de vê-la lá, não só porque é a mulher e que passou pelo que ela passou, mas eu acho que estão tendo oportunidade de ver a capacidade política de articulação, enfim, de gestão dessa ex-presidenta que se tornou a presidenta do BRICS. E que ela aumentou, inclusive, o número de países, né? A gestão dela no BRICS aumentou o número de países que hoje compõem, né, o próprio BRICS. Então, eu acredito que é diante dessa questão que a gente se coloca. Eu não me coloco contra a empréstimo para o bem. Eu vi que, não sei se o deputado Marcolino deve ter batido o olho e visto, mas a superação tá na lista. E aí a gente é obrigado a ouvir de deputados aqui, olha aqui, o único governo que teve um embate com a pobreza e vocês votaram contra a superação. A concepção dele não nos interessa, não é a que nós queremos. Mas o dinheiro vai vir de onde mesmo? Isso está certo, já está votado, já está resolvido, mas precisa tocar nesse assunto, né? Porque de algum lugar o dinheiro vem. Então, eu tenho muito claro, né, que a gente tem que ter um pouco mais de honestidade política e o governo Tarcísio, nesse quesito, ou os parceiros dele na cidade, pelo amor de Deus, poxa vida, gente, nós estamos falando de estadismo. Eu não estou falando de outra coisa, eu falo de estadismo. Seja um estadista. O que é um estadista? É eu admitir que tal esfera governamental, portanto, do presidente Lula, tem, né, atribuições, e o governo do Estado de São Paulo tem atribuições, e o município tem atribuições. É disso que a gente está falando, né? Então, acredito que esse PL 593, né, de 2026 agora, a gente, inclusive, veja bem, foi apresentado devido à solicitação do próprio Tesouro Nacional, né? E eu acho que é isso. Tem que fazer tudo certinho para poder o dinheiro chegar. Agora, a gente tem que ver como é que trata, né, essa questão, e é uma adequação que está sendo feita, não é, ninguém está votando o projeto disso, daquilo. Nós estamos fazendo uma adequação textual, né, legal, para que não tenha nenhuma trave, né, e não falte aí. Agora é redimensionamento ou reestruturação das dívidas, né, deputado, no Estado de São Paulo. Então, quer dizer, tudo isso vem, né, para cá. E o deputado Marcolino, sabe, deputado Marcolino, o problema é que não está debatendo, no geral, tá certo? A reforma tributária que foi aprovada. Então, fica no conta-gota. Como é que fica o ICMS? Como é que vai ficar o IVA, né, que vai ser o Imposto de Valor Agregado, que foi uma vitória. Agora, como é que fica? Por que não se abre, né, todas as câmaras temáticas que tem, porque tem os aglomerados nos municípios, como Vossa Excelência assim eu disse, assim como tem as regiões metropolitanas. E eles têm as câmaras todas temáticas. Por que não debate? Por que não eleva esse debate para que a população entenda como é que vai ficar a vida dela, né, pós até a implantação da reforma tributária? É uma coisa...
as universidades estão com problemas. Eles falam assim, e agora? Como é que fica o 9,57 que vem do ICMS? Na minha opinião, fica a mesma coisa, Wallace. Tem que ver como é que vai regulamentar isso. O que nós temos que tomar cuidado é que isso não seja uma forma de mudar, talvez, algo que a gente, historicamente, sempre defendeu, né, que foi a aplicabilidade, o financiamento através desse texto, né, como é que eu falo? Dessa lei que destina 9,57 para o pleno funcionamento das universidades que produzem ciência, tecnologia e inovação. Então, nós estamos no momento aí de votar este PL. Eu tenho 2 emendas apresentadas. Foram apresentadas a ele 3 emendas, 2 minhas, né? E não incorpora a emenda da gente de jeito nenhum, ainda tem que votar a seco. Quer dizer, não tem um gesto. Vamos fazer uma emenda que, sei lá, trabalha com maior transparência, que é o teor da minha, né? Que trata o quê? Eu estou defendendo a minha, mas eu sei que a terceira emenda, a outra emenda deveria ser boa. Está dizendo que os recursos decorrentes de alívio financeiro devem ser aplicados, ou deverão ser aplicados prioritariamente, canalizados para investimentos nas áreas da educação, saúde, na valorização das carreiras do funcionalismo estadual. Essa é uma das emendas que eu apresentei. A segunda emenda é o mecanismo de transparência. Isso nós precisamos. Toda vez que a gente tratar de dinheiro, de financiamento, né, de qualquer coisa, de qualquer política pública que se dispõe a fazer no Estado, a gente precisa de transparência. Por que é que não incorpora uma emenda dessa? Qual é o problema de ter transparência? Deputado Jorge do Carmo, nosso líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Essa estabelece o mecanismo de transparência para que o governo estadual, no prazo de 60 dias, né, envie informações pormenorizadas dos contratos reestruturados, seus respectivos valores, encargos financeiros e o demonstrativo do valor presente líquido positivo da operação. Eu estou querendo dizer o quê? Nós não estamos reestruturando, agora a gente quer de volta, num prazo de 60 dias, a prestação de contas. Não entendo por que uma das emendas ou a outra emenda, que não fosse a minha, elas não são incorporadas. Então, eu acho que a gente está diante, né, de um governador que, assim, dá mostras, né, que quer diálogo, parceria, mas, na prática, né, não é bem assim. Então, a gente vai ter muita fiscalização, eu tenho dito isso, eu tenho fiscalizado muito tudo que é obra financiada, obra que vem do governo federal, eu tenho fiscalizado, porque a gente não pode deixar passar batido, né, questões que são boas para a população, que a população assim o requer, e quando o governo federal, por exemplo, hoje o presidente Lula estava entregando um aparelho, né, de aceleração linear lá no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Gente, o avanço que vai ser isso para a pessoa que tem um câncer, né, e que precisa fazer uma radioterapia. Veja, se você tiver 20 sessões para fazer, com esse aparelho você só vai fazer 5, deputado Barba. Só fazer é duro, porque o câncer é duro, mas tudo bem, a tecnologia avançou que você não vai mais, como é que eu falo? Não precisa 20 e dar um mal-estar, a pessoa não fica bem. E o mais central é que este aparelho ele tem um feixe, né, de luzes que ele vai na célula cancerígena, que está com câncer. Não vai na outra célula, então não atinge as células que não têm câncer. Agora, não vai ser aplaudido, porque vai atender a população paulistana. Lá no interior, em Piracicaba, recebemos esse aparelho. Já está fazendo
um grande avanço, porque vai acabar a fila, vai acabar tudo, né? E isso tem que ser reconhecido, e não é. Aí você tem que ficar disputando com um governo de plantão. É muito ruim, isso é feio. Isso é falta de ser estadista e admitir que todos têm que se unir em nome de um bem comum. Qual? O bem-estar da população paulistana e paulista. Muito obrigada.